Olá pessoal aí de casa, bem-vindo ao nosso canal Vergonha Alheia. O nosso primeiro tema a ser discutido hoje é plutocracia. Você sabe o que é plutocracia? Não é o culto da Disney. Nós vamos falar então sobre esse tema e eu convido o meu amigo professor André, que tem lugar aqui. Eu acho que o pessoal teve uma sensação estranha do eu estar falando no final da tela, agora que eu cheguei aqui completou, não é verdade? Mas o vídeo. Acho que essa barreira completava bastante coisa. Não, ficou cheio. Legal. Ficou cheio. Legal. Então, professor André, acho que o pessoal em casa está querendo saber, ou então discutir com a gente um pouquinho sobre plutocracia. Você podia falar sobre a Grécia Antiga? Sim, mas eu acho que é legal a gente começar definindo esse termo, né? Para o pessoal que está aí atrás entender o que seria plutocracia. Eu acho que é bom você mesmo, né, arcar com essa responsabilidade e explicar aí para o pessoal de casa. A plutocracia é quando o poder é dado à elite, aos ricos, aos nobres e aos intelectualmente abastados. Eles representam, dizem que representam o povo, mas na verdade só representam os seus próprios interesses. Isso é plutocracia. Esse tema é muito interessante, né, Eduardo? Porque a gente, se olharmos para a história do Ocidente, por exemplo, a gente vê que em vários momentos da história a elite sempre esteve no poder. Se a gente for olhar, por exemplo, sobre a Grécia Antiga, né, em Atenas especialmente, a gente tinha a figura dos eupátricos, né, os bem-nascidos, né, os descendentes dos fundadores da cidade. Eles organizavam a política e, logicamente, a classe subalternas eram deixadas meio que à margem da sociedade. É importante, né, reforçar que, né, os bem-nascidos, ainda hoje se preserva aquela cultura de chamar os bem-nascidos de quem tem berço, né? E os subalternos, óbvio, sempre foi o povo. E povo é aquele que forma uma massa, sempre é o trabalhador. Nós somos povo. Verdade. Nessa reflexão ainda histórica, se a gente olhar para Roma, né, a gente tinha os patrícios, os grandes latifundiários, os senadores, e nós tínhamos também os plebeus, como o Edu falou, né, o povo, os plebeus, os pequenos comerciantes, pequenos proprietários, aqueles que lutavam bastante, mas nunca conseguiam acumular riquezas o suficiente para viver com dignidade. Você sabe que é interessante pensar que essa condução do povo em acreditar que é necessário ter o berço ou ser um bem-nascido para conduzir uma nação, como você disse, é muito antiga, mas é triste a gente perceber que isso ainda se preserva. Sim, Edu. Na Idade Média mesmo a gente tinha lá os senhores feudais, né, os grandes proprietários fundiários, sempre ligados à figura de um rei, e os camponeses, os servos, aqueles que com altas taxas e tributações, né, mantinham aí essa relação de subserviência. Aí fica uma pergunta, né, André, para a gente refletir junto com o pessoal que está lá em casa. Será que esse sistema se modificou hoje? Olha, eu acho que é uma pergunta aí que está na cabeça de todo mundo. Será que a gente tem a mesma representação política? Será que os plutocratas estão no poder ainda? Pois é. Nós passamos aí por uma fase em que o povo foi representado, né, num sistema em que muitas pessoas, os trabalhadores chegaram à universidade, os trabalhadores tiveram a oportunidade de construir uma carreira de pesquisa, tendo acesso ao mestrado e ao doutorado, e parece que esse projeto de ascensão social ou de igualdade socioeconômica começa a se ruir. E a gente percebe que uma elite, e quando a gente pensa em elite, é de fato um grupo que pensa nos seus próprios benefícios, né? Volta ao poder, e isso me dá um pouco de medo, sabe? Sim, a mim também, Edu. Quando a gente pensa em modelo de nação, logicamente a gente sonha com uma nação que seja igualitária, né, como a Constituição nos coloca, mas na prática a gente sabe que a história é outra. Pois é, eu falei um pouquinho sobre a questão do medo, mas o medo também é algo importante para o poder. A gente tem que entender que as pessoas muitas vezes se tratam como senhor e senhora, e isso também é uma herança, né, do nosso modelo colonial. Mas olha, o medo será o tema da nossa próxima aula. Então a gente aguarda vocês para falar sobre o medo como dispositivo de poder. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Tchau, gente.